descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me alegro. E que Deus aplique essa palavra do Santo Evangelho de Jesus Cristo aos nossos corações, às nossas vidas. Então aqui, irmão, nós temos o testemunho de Jesus Cristo, aquele que não teve pecado, mas para deixar esse exemplo para nós, que somos seus seguidores, somos cristãos. Então ele também se submeteu ao batismo que João realizava lá no Rio Jordão. E João Batista nem queria batizar, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus diz: deixa por agora, convém cumprir toda a justiça. Então, irmão, nós estamos aqui para fazer aquilo que Jesus fez e que ele também ordenou nos evangelhos. Irmãos, observam no evangelho de Marcos, Mateus, nós temos na ordem de evangelização dada por Jesus Cristo essa ordenança para que todos realmente que crescem nele fossem batizados. A igreja primitiva dava muita ênfase, irmãos, a essa ordenança. No dia de Pentecoste, quando estavam reunidos ali em Jerusalém, ali naquele grande cenáculo, 120 pessoas, inclusive ali estava a família de Jesus, a Maria, irmã de Jesus, os irmãos dele, irmãs, e ali, o que aconteceu, irmãos? Ali também, irmãos, aquelas pessoas foram visitadas ali pelo Espírito de Deus, e ali o apóstolo Pedro, ele pregou um grande sermão ali, e quase 3.000 almas se converteram ali naquele dia, e aquelas pessoas foram agregadas à igreja, e aquelas pessoas foram batizadas. Os apóstolos, eles batizavam as pessoas que realmente recebiam Jesus Cristo como Salvador, eles realizavam o batismo. E nós vamos ver todo o livro de Atos, irmãos, assim, na medida que a igreja primitiva ia anunciando o Evangelho, ia vendo as pessoas se convertendo, eles providenciavam logo o batismo. O próprio apóstolo Paulo, ele também foi batizado. Assim que ele recebeu Jesus Cristo, quando ele teve aquele encontro com Ananias, a primeira providência daquele servo de Deus de Ananias foi batizar o apóstolo Paulo. Então é por isso, irmãos, que nós não podemos abrir mão dessa ordenança. E muito embora muitos acham que não é mais necessário, nós vamos ter dificuldades, irmãos, quando nós tivermos aquele grande encontro com Jesus Cristo, na hora que ele vai dizer: por que não fizeram o que eu mandei? Né, amado? Ele diz: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então nós temos amigos de Deus, amigos de Jesus, nós temos que fazer o que ele manda, ainda que a gente não entenda bem no momento por que temos que fazer isso ou aquilo outro, mas mesmo não entendendo, é bom nós fazermos, para que realmente Deus possa agradar de nós e Deus possa nos abençoar mais e mais. Amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, primeiramente também estou pedindo pelos familiares de cada jovem aqui. Nós sabemos que tem jovens aqui que vão ser batizados hoje, que há muito tempo seus pais estão orando. No caso do irmão Anderson, muitos tempos, irmãos. O irmão Anderson era pequeno, ainda estava orando pela conversão do Anderson. E outros mais aqui que vão ser batizados também, Paulo Vitor, há muitos anos, porque todos que estão sendo batizados aqui não são sendo obrigados a batizar, irmão. Porque Jesus não mandou obrigar ninguém a ser batizado. Se alguém disser que a igreja obriga alguém a batizar, irmão, a igreja de Jesus Cristo não obriga ninguém. É uma coisa que é feita livre e espontânea vontade. Mas houve muita oração da parte dos pais dele e de outros jovens aqui, eu tenho certeza também que oraram, para que realmente pudessem completar a sua vida com Jesus Cristo e se tornar realmente membros da família de Deus. Então nós vamos passar a chamar os jovens, começando pela Sara. Os irmãos fiquem no espírito de oração, porque nessa hora é a hora da manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós temos irmãos que, quando foram descer as águas batismais, na mesma hora foram batizados. Irmãos, aqui na casa do Senhor chegaram ao batismo, irmão, para que eles não sejam destruídos pela corrupção do mundo, que está destruindo milhares e milhões de jovens em toda a terra. Esses jovens aqui, a partir de hoje, irmão, a partir daquele momento que receberam Jesus, eles têm
proteção especial que é dada pelo Espírito de Deus, e o anjo de Deus está acampado ao redor dele para guardar durante toda a sua peregrinação aqui na face da terra. Então está aqui a Sara, que Deus abençoe. Sara, da sua livre, espontânea vontade, está realmente hoje realizando o seu batismo aqui na Igreja Missionária de Cristo? Sim. Você crê em Deus Pai, Jeová, em Deus Filho, Jesus, e crê no Espírito Santo de Deus? Sim. Você crê que foi muitas pessoas acham que a Bíblia foi escrita por um homem qualquer, mas você crê que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Amém. Isso é muito importante, irmãos. Nós não cremos na palavra de Deus, não cremos em Deus, irmãos, não há razão nenhuma para nós nos batizarmos. Mas quando a gente crê, aí realmente nós vamos batizar em algo que nós cremos na palavra dele, em Deus, e toda a sua ação da palavra. Então, amados, diante da sua pública profissão de fé, como ministro de Deus, eu estarei batizando você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Chile, você está tomando, você sabe que você tomou deu o passo mais importante da sua vida, foi vir para a igreja. Me lembro quando você chegaram aqui, você sempre junto com você, e Nayane, Sara, e também a Karine, você sempre junta, e vocês caminharam. Karine não desceu, mas eu espero que Deus lá de completar a obra da vida dela também, venha também se batizar. Enfim, outros jovens estão aí também, como a Emanuele, também como a Daniele. Nós queremos que Deus está trabalhando na vida delas, que em breve também estarão sendo abençoados. Mas olha, é muito que você está aqui firme e atuando aqui no reino da casa de Deus, trabalhando aqui na obra de Deus, e com grande alegria que eu estou realizando o seu batismo. Você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus da verdade? Sim. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. E que ela é a nossa regra de fé e prática? Sim. O cristão que não viver segundo a palavra de Deus, ele precisa se converter, meu amado. O genuíno cristão, ele tem que viver pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Por isso a nossa preocupação aqui na igreja não é atacar a religião de ninguém que está aqui, seja que religião for, irmãos. A nossa preocupação aqui, nossa cuidado é pregar a palavra de Deus, porque a única coisa que pode salvar é a palavra de Deus. Jesus disse: se o Filho do Homem se libertar, verdadeiramente serem livres, e conhecereis a verdade se libertará. E Jesus disse: a carne para nada se aproveita, mas a palavra que você diz é o Espírito de vida. Então nós cremos nessa palavra do Senhor, e por isso nós temos tido em nós a vida da palavra de Deus, a vida de Cristo Jesus nosso Senhor. Então nessa hora eu também estarei batizando você com muita alegria, como ministro de Deus, batizando você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu fico feliz em batizar uma jovem como ela é, porque eu, graças a Deus, porque minhas filhas, vocês diretamente vieram muito cedo para o Evangelho, 10 anos, 11 anos, elas vieram para o Evangelho. Mas
Mas eu já vi muito tarde, viu, irmãos? Eu, quando cheguei a ser batizado, já tinha quase 30 anos de idade. Mas aqui estava uma jovem, né, irmãos, e muito jovem, que realmente tomou essa decisão. A decisão mais sábia, mais inteligente que alguém pode tomar aqui na terra é de ser um cristão, seguir a Jesus. Porque Jesus, irmãos, é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não segue a Jesus, irmãos, como ele vai conseguir realmente a vida eterna? Como ele vai conseguir chegar no céu? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como alguém vai chegar? Mas muitos têm realmente seguido aquelas coisas que ensinam lá no mundo, que todo o caminho leva a Deus. E nós sabemos que não é verdade. Jesus disse: só Ele pode nos conduzir a Deus, só Ele, mais ninguém nesse mundo, nenhum anjo, nenhum santo, nada desse mundo, só Ele mesmo. E ela fez a escolha certa, e por isso mesmo, você tem sido abençoada e vai ser mais abençoada ainda. O Espírito de Deus vai estar habitando em você, e você vai ser aquilo que nós ensinamos agora, ver uma nova criatura em Cristo Jesus, para viver em novidade de vida. Muita alegria também, estou batizando aqui. Eu creio que, se fosse da vontade de Deus, a minha futura neta, em nome de Jesus. Você crê em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo? Você crê toda a Bíblia Sagrada com a palavra de Deus? E você vai continuar lendo a palavra de Deus durante a sua vida, ou vai deixar? Entender? Então continua, porque a palavra de Deus diz que nós temos que, a palavra de Deus diz no profeta Oséias, capítulo 6, versículo 10: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A única maneira de a gente continuar nesse processo de conhecer mais a Deus é através da leitura da palavra. Por isso que a igreja não abre mão da leitura da palavra. A gente lê mesmo, sabe, irmão? Porque muitos não querem ler, preguiça ou qualquer outra coisa, mas nós lemos porque nós sabemos que ali está a nossa vitória, ali está a verdade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar. Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e Aqui está o irmão Anderson. Quando a mãe chegou aqui na igreja, ele era pequenininho, igual ali o Miguelzinho, ele era pequenininho. Agora está mais alto que eu, né, irmão? Mas, graças ao Senhor, porque Deus ouviu as orações da nossa amada irmã Hilda, eu caçula dela, e ela desejou tanto que realmente ele viesse para Jesus Cristo. E tudo é no tempo do Senhor. E esse foi o tempo que Deus assim determinou para ele também vir para Jesus, seguindo as mesmas veredas santas que têm sido trilhadas pela sua mãe, pela irmã Hilda. E nós nos alegramos muito mais em poder estar batendo com você, entendeu? Deus nos dado grande bênção, grande vitória, e essa vitória que tem seguido tem vindo de Deus para a sua vida. Jesus que Deus é vitória. Eu creio que até esse ato que está realizando é um ato que deve ser até de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito para você, e você entregar realmente a sua vida para Ele, para Ele poder controlar a sua vida. Porque, irmãos, a pessoa pensa que pode controlar a sua própria vida, mas tem um engano, irmãos. Somente Deus pode nos controlar, porque Ele que nos fez, Ele que nos criou. Então, Ele tem todo o poder, toda a sabedoria para poder governar a nossa vida. Quando Jesus Ele ascendeu os céus, Ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador para vos ensinar todas as coisas que eu tenho ensinado e para vos guiar a toda a verdade. Então, você lá na sua faculdade, no seu estudo, na sua vida, quem vai te orientar, quem vai te governar é o Espírito Santo. Uma vez que você dá o lugar a Ele, e vai dirigir sua vida, e você vai ser uma pessoa vitoriosa, como Deus é tentado, e vai dar muito mais.
continuar firme com Deus, não deixar que nada desse mundo, muitas das vezes, irmão, a pessoa que está estudando, ele começa a adquirir muita sabedoria humana, vai conquistar sabedoria humana, e daqui a pouco ele está achando que o Evangelho é uma coisa tão simples, que aquilo não tem valor. Geralmente as pessoas que estudam muito, muitas delas acabam sendo enganadas, porque tem um grande conhecimento intelectual e acabam deixando o Evangelho. O Evangelho é simples, até uma criança entende. Então, irmão, mas aí que está realmente o nosso cuidado em não permitir que a sabedoria, o conhecimento que nós adquirimos na terra venha apagar, irmão. A verdadeira sabedoria é aquela que vem do céu, aquela que vem através do Espírito Santo de Deus, através da sua santa palavra. Então, com muita alegria que eu estou evangelizando e digo a você, você crê em Deus Pai, a Trindade, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim. E a Bíblia Sagrada, você sempre gosta de ler também, você estava até reclamando que está assistindo falta de leitura, você crê também que ela seja verdadeiramente a palavra de Deus? Sim. É porque muitos dizem, a Bíblia Sagrada é um livro por outro qualquer, foi escrito pela mão dos homens. Foi escrito por homens, mas homens inspirados por Deus. Amém? Jesus, Anderson, diante da sua pública confissão de fé, como menino do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Existem vontades que têm de morrer para o mundo e viver para Deus. E eu para Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e Hoje é o dia da sua grande vitória, meu Paulo querido. Eu sei que Deus está muito alegre por você realmente ter ouvido a sua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito de Deus, irmão, é que nos conduz, é o Espírito de Deus, irmãos, que, irmãos, nos ensina todas as coisas, é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, não haveria nenhum crente, nenhum cristão aqui na face da terra. Porque, irmãos, a única que nos convence que nós somos pecadores necessitando de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Porque geralmente as pessoas acham, eu sou muito bom, eu sou um jovem muito bom, eu sou um bom filho, eu estudo, eu obedeço aos meus pais, enfim, não faço nada errado. Mas na verdade nós fazemos muitas coisas erradas, que aborrece a Deus, e através até nem das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Jesus, ele nos mostra, irmão, que até com um olhar nós não podemos pecar. Mas nós damos graças a Deus que ele entendeu realmente essa necessidade de também seguir o mesmo caminho que é seguido pelos seus pais, que é Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, o caminho de luz. E ele, no tempo certo também, há muitos anos, muito tempo ele estava orando. Graças a Deus, antes de ir para o quartel, ele já tomou essa decisão importante de ingressar no exército de Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque quando a gente vem para a igreja, nós passamos a conhecer o exército de Deus vivo, irmão. E Deus tem aqui na terra para combater as trevas e o mal. Então, estou muito alegre, sinto muito feliz de poder batizar o Paulo Brito, esse meu neto, e eu faço a mesma pergunta que fiz para os outros jovens, outros irmãos. Você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus? Positivo. Aleluia, positivo. Graças a Deus. E você também crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então deve ler todo dia. Jesus te ensinou no Evangelho de João 5,39: examinai as Escrituras, porque nelas podes cuidar, ter a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia, aqui na Igreja de Cidade de Cristo, irmão, que nós temos tempo, já leram a Bíblia várias vezes, irmão. E vamos continuar lendo. Nós terminamos de ano passado no Antigo Testamento, e agora, esse ano, nós estamos realizando estudos especiais, baseados na Bíblia. E com certeza, no ano que vem, nós vamos retornar a Bíblia, começando do Antigo Testamento até o Novo Testamento. De Gênesis e Apocalipse, nós vamos ler novamente.
Nunca é de maneira dele, porque sempre ele está aprendendo algo que Deus vai nos revelando. Amém? Na medida que ele vai lendo, ele pedindo o Senhor para nos ensinar. Então, como ministro do Evangelho para Jesus Cristo, diante da sua pública porção de fé, eu vou estar batizando você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus pode escrever a sua história de novo.